Fala, torcida do Mengão, bora para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Mengão. Vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 26/6, pessoal. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, pessoal. Muito boa tarde, gente boa! A vida já foi mais difícil. Quero propor aqui um brinde ao futebol carioca. 100% de aproveitamento na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O mundo está perplexo, eles não estão entendendo nada. Então hoje eu vim fazer o seguinte, me dá um rolezinho de lancha aqui em Miami. Mostra aí o Capitão Luiz, cadê o Capitão Luiz e a Ana? Capitão Luiz, colombiano, a Ana, brasileira de Manaus, dando uma força para nós aqui. Um passeio difícil, complicado. Estamos aqui comemorando o futebol carioca, saudando o nosso futebol. Tá bom demais, né, de acompanhar. Mas agora vai ficar mais difícil, vem aí as oitavas de final, Botafogo e Palmeiras, Flamengo e Bayern de Munique, Pedreira. E o Fluminense vai encarar a Inter de Milão. Aliás, o jogo foi brabo, hein? É isso aí, Globo Esporte hoje entregando esta bela paisagem de Miami. Vou ficar devendo os cabelos esvoaçantes, mas enfim, 100% de aproveitamento. Bruno Cortes mostrou como foi o jogo do Fluminense. Agora eu falo ao vivo com você, Bruno. É o único brasileiro ali do lado direito. Se passar do Bayern, vai pegar PSG ou Inter Miami nas quartas. Borussia e Monterrey estão desse lado também. Hoje a gente descobre onde é que vão ficar Juventus, Manchester City, Real Madrid. Tem moleza pra ninguém mais não. Agora é mata-mata, acabou a brincadeira, hein? E vamos pra cima deles. O mundo está perplexo. Vamos falar de Flamengo agora. Vou chamar você, Marcelo Corregi. Flamengo vai jogar domingo, ruas desertas pelo Brasil, hein? 4h40 da tarde começa a transmissão, 5 da tarde, bola rolando. Flamengo e Bayern de Munique. Marcelo Corregi, preparação do Mengão para esse jogo, cara. É isso, Escobar. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Aí em Miami, tô com inveja, viu? O Flamengo poderia ter ido pra ir pra treinar pra esse jogo que vai acontecer em Miami contra o Bayern de Munique, mas a decisão foi ficar aqui em Orlando com a estrutura do Wide World of Sports, um grande complexo esportivo onde o Flamengo está treinando, tem 17 campos. O Bayern de Munique está treinando lá também, mas em horários diferentes. Hoje à noite, 19 horas daqui, 8 da noite, horário de Brasília, teremos mais um treino do Flamengo. Ontem já aconteceu uma sessão de treinamento por lá, mas apenas para os jogadores que não começaram a partida contra o Los Angeles FC, que foi aqui em Orlando. O time do Flamengo deve ter mudanças para esse jogo contra o Bayern de Munique e hoje vai ter uma entrevista coletiva do Bruno Henrique, que é um jogador que pode entrar nessa equipe justamente pela capacidade de fazer pressão na saída de bola. Ele fez um gol contra o Chelsea na vitória por 3-1, que quebrou um jejum ali de 16 partidas sem marcar. Portanto, o Bruno Henrique está em alta, vai dar entrevista e a gente vai ouvir ele daqui a pouco, viu, Escobar? Abraço. Valeu, Marcelo Corregi, querido. Ó, o mata-mata, gente, vai começar no sábado, Botafogo e Palmeiras, ao vivo na Globo, ruas desertas pelo Brasil. Nós falando de agora com o Marcelo Corregi, que chega para atualizar o noticiário do Flamengo. Você já falou de Juventus e City, porque passaram torcedores do City agora há pouco no Redação. E o Flamengo, como está se preparando para esse jogo de oitavas de final? Boa tarde, prazer estar contigo aqui, Corregi. Oi, Vini, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Gostei do solfejo afinado, tá ali no tom certinho da música tema da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Eu poderia fazer um country aqui com esse visual de saloon, mas não vou arriscar não. A gente tá na Church Street, que é a rua mais antiga aqui de Orlando, e fica numa linha reta pro estádio que vai receber a partida entre Juventus e Manchester City. É o antigo Citrus Bowl, a gente está chamando de estádio de Orlando, mas nessa reta aqui também tem o estádio do Orlando City, do time da MLS, e tem a arena do Orlando Magic, da NBA, a Liga Profissional Americana de Basquete. O Flamengo está treinando em outro lugar, na cidade de Kissimmee, que fica aqui nas redondezas de Orlando, no Wide World of Sports, que é um complexo esportivo de várias modalidades, com muita estrutura e que inclusive recebeu a final da NBA na bolha da pandemia em 2020, quando o Los Angeles Lakers foi campeão. Dá para ver aquele ginásio do campo onde o Flamengo está treinando. Ontem, a primeira atividade aqui, o técnico Felipe Luiz trabalhou principalmente com jogadores que não começaram a partida contra o Los Angeles FC. A gente viu o Gonçalo Plata
com muita desenvoltura ali no campo, fazendo todas as atividades físicas do preparador Diogo Linhares, que aliás pega duro, vai lá, cobra muitos jogadores do Flamengo. Eles têm demonstrado o resultado desse trabalho na competição. O Flamengo com uma vontade, uma força para correr impressionante durante toda a Copa do Mundo de Clubes, e isso tem chamado a atenção, inclusive, dos adversários. Já passou pelo Chelsea assim, quem sabe nas oitavas de final vai passar pelo Bayern de Munique usando essa velocidade, essa força física, num quadro que é preocupante para os alemães. Temperatura altíssima para o jogo que vai acontecer às 4 da tarde, horário daqui, 5 da tarde, horário de Brasília, em Miami, que é ainda mais quente do que Orlando. Eu prevejo ali pelo menos 30, 32 graus de temperatura e sensação térmica ainda mais alta para esse jogo, o que pode ajudar os brasileiros que estão treinando nessas condições aqui. O que a gente vai ver hoje? Um treino às 7 da noite, horário daqui, 8 da noite, horário de Brasília. E antes disso, uma entrevista coletiva com o Bruno Henrique, que é um jogador muito importante para esse elenco. Ele ficou num jejum de 16 jogos sem marcar, fez gol contra a equipe do Chelsea e agora pode ser titular porque ajuda muito na marcação-pressão. Felipe Luiz tem dito que 10 clubes estão na elite do futebol mundial e o Flamengo está ali naquele segundo escalão. Segundo ele, o Bayern de Munique está nessa elite. Bayern, claro, faz parte dessa elite. É um time, um colosso, né? Gigante europeu, time absolutamente dominante nos seus jogos, no seu campeonato nacional, e com um elenco extraordinário e com um treinador, obviamente, também excelente, né? Onde também nos dá muitas ideias para poder copiar e trazer para o nosso modelo também. Só que um jogo, tudo pode acontecer. E a forma que nós temos de jogar, nós temos de preparar os jogos, nós temos o nosso modelo de jogo, nós temos de treinar, de estudar os adversários, depois passar todo o plano para os jogadores, é sempre a mesma. Segundo o DNA do Flamengo pede, você tentar tirar a bola do adversário, propor, pressionar, depois propor jogo e ser o mais vertical possível. Isso que é o que o torcedor pede e é isso que nós vamos tentar fazer. Esse aí, o Felipe Luiz, que tem grande experiência no futebol europeu, quando foi jogador do Atlético de Madrid, uma temporada no Chelsea da Inglaterra, e traz tudo isso para a experiência dele como treinador, ainda no início, mas já muito eficiente. Outros jogadores do elenco do Flamengo que tem essa rodagem de futebol europeu e serão importantes para a partida contra o Bayern de Munique são o Jorginho, por exemplo, e também o Alexandro e o Danilo. Por sinal, aconteceu algo curioso. Os dois ex-jogadores da Juventus da Itália, o Alexandro por 8 temporadas e o Danilo por 5 temporadas e meia, inclusive sendo capitão por muito tempo, foram à concentração do time italiano que está por aqui e foram recebidos com grande alegria. São muito populares por lá, os brasileiros, agora do Flamengo, Vini. Valeu. Marcelo Correge atualizando o noticiário do Flamengo, que tem uma agenda cheia hoje, tá? Tem treino, depois tem coletiva e agora a gente segue falando. É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui, pessoal, agora com o ESPN trazendo as últimas informações do Mengão, que vai enfrentar o Bayern de Munique no domingo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para as últimas informações do Flamengo. Hã? Não tá bonito? Opa! Só fera. Quem é que tá com a gente agora? Outra fera, Mendel Bidlovski, para falar do Flamengo na preparação para esse jogo contra o Bayern de Munique. Tudo bem, Mendel? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Abel. Bom dia a todos. É isso. Falo aqui de Orlando, na Flórida, onde o Flamengo segue a preparação para essa partida contra o Bayern de Munique, oitavas de final do Mundial de Clubes, esse jogo tão esperado que acontece no domingo em Miami. O Flamengo fez ontem o primeiro treino aqui no complexo ESPN Wide World of Sports. Não puxando a sardinha, mas é um complexo espetacular. São 890 metros quadrados, um complexo com 30 campos, sendo 17 campos de futebol. E o Flamengo realizou o primeiro treino ontem lá. Os jogadores que não começaram a partida contra o LAFC foram a campo, os outros jogadores fazendo um trabalho regenerativo. Hoje o Bayern de Munique treina no complexo da ESPN também, então as duas equipes treinando no complexo da ESPN para essa partida. Os dois times que pouparam jogadores nos seus últimos
últimos jogos, né? O Flamengo contra o LAFC e o Bayern de Munique contra o Benfica. O Flamengo poupando muitos jogadores pendurados, jogadores desgastados. O Bayern de Munique também poupando jogadores como Kimmich, também o Harry Kane, não começando jogando. Então, realmente é tão aguardada a partida, os dois times na preparação total para todo mundo estar 100% para esse jogo. Bayern de Munique nesta temporada são 54 jogos, 37 vitórias, 9 empates e apenas 8 derrotas. 150 gols marcados, 53 sofridos. Comparando com a temporada do Flamengo, o Flamengo tem 38 jogos, 25 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. Lembrando que a temporada europeia é diferente, né? Começou no meio do ano passado, a temporada brasileira começando no começo deste ano. Tem sido esse jogo tão aguardado por nós e os alemães também. E a imprensa de lá tem relatado essa partida, tem analisado esse confronto com uma certa soberba. A revista Kicker colocou que talvez seja mais fácil no papel encarar o Flamengo do que o Chelsea. Já destacou isso na manchete, mas também destacou que, assim como todos os outros times brasileiros do Mundial de Clubes, está a todo vapor e conquistou muito respeito. Então fez também uns elogios ao Flamengo, a imprensa europeia destacando esse jogo. Vocês falavam aí sobre prováveis Botafogo e Palmeiras. A gente imagina o Flamengo, né, com esses jogadores poupados, com o jeito que o Felipe Luiz tem colocado o time para jogar, com Rossi no gol. Aí na direita, Wesley ou Varela, Léo Ortiz ou Danilo e Léo Pereira. E aí na esquerda, o Alexandro, que voltou no jogo contra o LAFC. Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e o Bruno Henrique na frente. Se não pintarem com uma novidade, uma surpresa, esse pode ser o time do Felipe Luiz para enfrentar o Bayern de Munique domingo em Miami, o tão aguardado confronto das oitavas de final do Mundial de Clubes, Isabel. Legal, Mendel Bidlovski, ao vivo de Orlando, né? Orlando, diretamente. Orlando, na Flórida, trazendo as informações do Flamengo. Bom trabalho para você, Mendel. Muito obrigado, amigo. Obrigado, bom programa para vocês aí. Valeu, grande Mendel, trazendo tudo do Flamengo. Vocês viram que eu já estou aqui no nosso telão para o nosso cara a cara. Agora eu quero ver! Ai, ai, ai. Cara a cara, Flamengo e Bayern de Munique. O Johnny gostou. O Johnny já tá. Olha aí, ó. Essa aqui é dura, hein? Mira nessa aí também. Só tem... Eu? Opa! Só tem fera, hein? Vamos começar? Bora. Que pedreira. Ingrato pro Rossi, hein, Abel? O Poxa, Rossi é um goleiraço. Melhor momento dele no Flamengo. Mas olha quem tá ao lado dele. Aí não dá, né? Johnny, vamos começar com você, amigo. Pra Rossi mim, ou olha, Neuer? Pra mim, o Neuer é o maior goleiro da história, cara. Então, pra mim, fica muito complicado. Sou fã de carteirinha. É o bode, Neuer. Maior da história? Pra mim é, cara. Ele Ó. revolucionou a bola. Bira Leal, Rossi ou Neuer? Manuel Neuer? Eu não sei se o Neuer é o maior da história, mas assim, top no seu 5 top ele 3? é. Top 3, vai. Top 3 talvez. Ah, garoto. Então, Neuer, assim, é cruel essa comparação. O Felipe Luiz disse, depois do jogo contra o Chelsea, que existem uns 10 clubes europeus ali, que é uma elite da elite, que não dá pra comparar. Ele mesmo falou, com outro patamar dá. Eu acho que o Chelsea estava nesse outro patamar. O Bayern tá naquela elite da elite. Então, vai ser muito cruel esse cara a cara, tá? Vai ser muito cruel. Isso não quer dizer que o jogo vai ser uma lavada, assim. Porque o jogo é jogado. Mas, Neuer. Eugênio. Ontem eu estava com os meus filhos no carro e um contou pro outro um meme. Que é um meme que tinha antigo, que é o torcedor do Flamengo falando assim, caramba, contra o Flamengo todo goleiro parece o Neuer. Agora não parece. Agora é o Neuer. Só isso. Quais são os maiores da história, já que vocês citaram? Fiquei curioso aqui para vocês. Para você, Bira. Yashin tá nessa lista, Buffon tá nessa Yashin, o Aranha Negra? Isso. Ele mesmo. Buffon tá na lista. Buffon e Neuer. Gordon Banks, talvez. Tá por aí, quem mais? Eu tenho que pensar num quinto aí, mas é por aí. Eu Concorda, Johnny? Yashin, Buffon, que eu vi Buffon e Neuer e Dida. Aí, ó. Perfeito. Então já tá 1-0. 1-0 aqui no cara a cara. Vamos lá com Varela. Qual é a pronúncia certa? Leimer? Leimer. É austríaco, não é austríaco? Então é Leimer. Muito bem. Varela ou Leimer? Começando com Eugênio Leal. Talvez seja mais difícil, né? O Leimer não é exatamente um lateral. Ele é um volante adaptado na lateral.
E o Varela não é exatamente o titular do Flamengo, né? O titular, pra mim, ainda é o Wesley. Não sei qual vai ser a opção do Felipe Luiz, mas por ser mais jogador da posição, eu vou apostar no Varela aí. Boa, um voto para Varela. O Leimer. Bira votou no Leimer. Johnny. Eu gostei dos argumentos do Eugênio, por ser um lateral de posição, e tá bem também, né? Vive um bom momento, bem, tá atualmente ganhando a posição do Wesley, que vinha bem também. Eu vou dar um voto no Varela também. Olha aí, já tá 1-1 aqui, amigo. Calma, Bel, não se empolga. 1-1. Eugênio vai começar agora, Eugênio. Léo Ortiz, que você falou que é o camisa 10 da zaga. Então bota ele aí. Aê! Olha! Tem Léo Ortiz e Stanisic. Pelo Qual que é a nacionalidade? Pelo confronto, croata. Né? Pelo City, confronto né? dá jogo pro Léo Ortiz, sim. Se fosse contra o Tacho, seria mais complicado. Léo Ortiz. Bira? Léo Ortiz. Até acho que é um jogador que tem qualidade para já estar na Europa, acabou não estando melhor pro Flamengo. Já tira o print agora, Bel. Flamengo ganhando, cara a cara, coisa linda. Tem rubro-negro, como meus amigos, por exemplo, Edu Ferrão, o Totô, todos lá na Barra da Tijuca, já estão gritando. Real Madrid não. Bayern, pode esperar. Calma, segura que isso aí deu uma zica. Foi ou não foi, Eugênio? Quê? Johnny, Léo Pereira e Jonathan, primeiro nome, não é? Jonathan Tá. Aí complica. Eu vou votar no Jonathan Tá. Compor na zaga com o Léo Ortiz. Então tá. Bira. Então tá. Então tá. Essa foi boa, hein? Eugênio Leal, Jonathan Tá e Léo Pereira. Pra sair da brincadeira, Jonathan. Aí. Ele não gostou do Jonathan. Não, eu ia fazer a brincadeira. Vocês se anteciparam. Você não me deu a palavra antes. Eu tive que fugir da brincadeira. O Jonathan é um baita zagueiro. O Jonathan é um baita zagueiro, entendeu? É o Jonathan da nova geração. Exato. Seleção alemã, assim, entendeu? Jogador, né? Jogador. Alexandro e Guerreiro. Começando com Bira Leal. Eu até acho que o Alexandro teve uma carreira sólida no futebol europeu, que não era respeitada o suficiente aqui no Brasil. Acho que agora, jogando mais de perto, as pessoas viam o valor dele. É isso aí, pessoal. E bora para mais uma notícia. Danilo e Alexandro do Flamengo visitam ex-companheiros da Juventus. Os defensores rubro-negros foram até a concentração dos italianos e reencontraram os jogadores com quem atuaram até o ano passado. O zagueiro Danilo e o lateral esquerdo Alexandro estiveram no hotel onde a Juventus se concentra em Orlando. Os defensores do Flamengo atuaram pelo clube italiano até o ano passado e aproveitaram a proximidade dos times durante a Copa do Mundo de Clubes para rever os ex-companheiros. O clube de Turim está na cidade para enfrentar o Manchester City nesta quinta-feira em busca da liderança da última rodada do Grupo G. Já o time dos brasileiros foi para a sua nova base durante a fase mata-mata, depois de deixar a Universidade de Stockholm em Atlantic City. Danilo jogou pela Juve por 5 temporadas e meia antes de desembarcar no Rio. Foram 213 jogos com a camisa da equipe. Já Alexandro passou 8 temporadas no clube, tendo disputado 327 partidas. O carinho recebido no encontro com os colegas mostra a importância dos jogadores para o grupo. O carinho recebido no encontro pessoal com os colegas mostra a importância dos jogadores para o grupo. Juntos conquistaram um campeonato italiano, 2 Copas da Itália e uma Supercopa da Itália. Antes do zagueiro chegar, Alexandro ainda levantou mais 8 taças no período de maior domínio do time italiano. Foram 12 troféus ao longo da sua passagem. O Flamengo volta a campo no domingo para encarar o Bayern de Munique nas oitavas de final, enquanto a Juventus, classificada antecipadamente, conhece o seu adversário com o fim da rodada desta quinta-feira. É isso aí, torcida do Mengão. Valeu!